Hoje nós vamos entender uma etapa essencial desse processo de automação, que é como que a gente identifica processos para automatizar. Então, vamos lá, vamos voltar do início, né? Entendemos o que que é, entendemos aonde eu posso aplicar alguns cenários comuns e a importância desse mundo da automação. Mas antes da gente criar os robôs, a gente precisa entender o que que a gente pode automatizar, como é que a gente visualiza o processo para automatizar. Nem tudo pode ser automatizado e muitas vezes algumas coisas que podem ser automatizadas passam despercebidas. A gente nem percebe que pode ser automatizado, vira um processo normal. Normal eu entrar, gastar 1 hora do meu dia pegando os dados da planilha ali, alimentando. É normal que eu fique fazendo o processo de reembolso e demore. Então, vamos entender como que eu identifico processos para automatizar. Vamos entender aqui, vamos expandir um pouquinho os nossos horizontes aqui. Primeiro, primeiro a gente vai entender o seguinte: um projeto de RPA dar certo ou errado, muitas vezes é definido antes mesmo da gente escrever qualquer linha de código, da gente definir qualquer processo, da gente entrar no estúdio para fazer a nossa agenda. Antes mesmo de fazer qualquer um desses passos, o sucesso ou fracasso é definido antes, na escolha do processo que eu quero automatizar. Então, se eu escolher um processo ideal para ser automatizado, eu já vou progredir um bom passo para que o meu projeto dê certo. Se eu automatizar um processo ruim, eu vou apenas pegar o processo ruim e deixar ele mais rápido, mas isso não é necessariamente um benefício. Então, eu tenho que escolher um bom processo, um processo que está ideal para ser automatizado, que faz sentido, que seja interessante, para que a gente possa realmente ganhar eficiência, para que o projeto realmente possa dar certo e possa ser utilizado. Um problema muito comum que a gente tem de automatização, né, principalmente quando a gente vai fazer nossos primeiros projetos, é que você vai automatizar um processo, você vai fazer um robozinho lindo, maravilhoso, que faz tudo perfeito, e ninguém usa. Aquele robozinho que se gastou horas, dias, semanas fazendo. Então, por que ninguém usa? Muito provavelmente pode ser N motivos, mas um dos motivos muito comuns é que a gente escolheu um bom processo. A gente automatizou algo que não era tão relevante, ou a gente automatizou algo que já era feito com facilidade, então, e que era mais prático para as pessoas continuar fazendo aquela tarefa do jeito que faziam antes. Então, etapa essencial do processo, antes mesmo de pensar no robô, pensar na gente, escolher um processo corretamente, escolher um bom processo para ser automatizado. Perfeito? Então vamos pensar, entender aqui algumas coisas comuns ao processo ideal, né? Algo que chega muito próximo de um processo legal para ser automatizado. Primeiro, é um processo repetitivo e que tem alto volume. Então, um processo que é feito muitas vezes e que tem que processar muitas informações. Então, alguém tem que entrar lá no sistema todo dia e processar lá 10 arquivos que tem 1000 linhas de produtos. É repetitivo, ele tem que fazer muitas vezes, ficar copiando e colando. E ele tem um volume grande, 1000 linhas. Eu tenho que analisar 10 arquivos, eu tenho que analisar 100 arquivos, eu tenho que analisar 1000 faturas por mês. Um processo repetitivo e de alto volume. Esse é um excelente candidato para que o RPA entre ali, para que a automação entre ali para ajudar. Outra questão importante para um processo ideal aí para ele se automatizar. Esse processo ele tem regras claras, bem definidas. Então, todo dia eu entro na planilha eu tenho que pegar tudo que está acima de R$ 1.000, toda venda acima de R$ 1.000 e passar para o lugar X. Todo dia eu tenho que entrar no sistema, pegar todos os produtos que entraram e passar para o sistema X. Então, tudo aquilo que tem regras claras e bem definidas. E não seja subjetivo. Então, se tiver muita subjetividade, muita opinião, aí vai a critério de X pessoa, vai a critério de fulano, alguém decide. Se tem muitos critérios humanos, é muito subjetivo, talvez não seja legal a gente automatizar. Mas aquilo que tem regras claras, bem definidas, todo dia eu pego tudo que é acima de mim, todo dia eu pego aquilo, todos os 1000 produtos. Se tem regras claras, é ideal para ser automatizado por RPA. Outro quesito também muito interessante para a gente ficar atento, que esse processo tem entradas digitais e que sejam estruturadas. Então, estamos trabalhando no meio digital. E esses elementos que eu vou trabalhar, eles são estruturados, eles têm uma forma definida, que não é aleatória. Uma planilha, um e-mail, um documento de texto, um sistema.
tudo isso tem uma forma estruturada, né? Quanto mais padronizado, melhora. Se eu tenho que trabalhar com elementos quase completamente aleatórios, uma carta que pode ter qualquer coisa escrita, um pouco mais complexo de trabalhar. Agora, se eu estou trabalhando com uma planilha que tem o mesmo formato, olha, aqui você tem a coluna de nome do produto, aqui você tem o preço do produto, aqui você tem a quantidade. Opa, legal, hein? Isso aqui, o meu robozinho vai trabalhar maravilhosamente. Perfeito? Então, mais um ponto para a gente se atentar aí à estrutura. E quanto mais padrão essa estrutura, melhor e mais fácil vai ser eu criar meu robozinho. Então, outro quesito que o RPA ou que um processo ideal pode ter. Esse processo, ele é propenso a erro humano. Então, um processo que é muito fácil ter erro humano. Pô, todo dia alguém tem que ir lá na minha empresa, tem que pegar 100 arquivos, copiar e colar. Só os dados que estão acima de R$ 1.000. Esse processo, ele é extremamente propenso a erros. Se o cara esqueceu uma linha de copiar, já deu problema. E quão fácil isso de acontecer? Muito fácil. Me falando, se eu fosse fazer esse processo, provavelmente eu erraria. E muitas vezes não tem o que fazer. É muito monótono, é muito difícil de fazer esse processo com 100% de acuracidade, de precisão. Opa! Então é o candidato perfeito para uma automação. Um processo que tem muito propenso a erros humanos. Porque o robozinho, se eu definir para ele uma regra, todos os produtos acima de R$ 1.000 têm que ser mandados para esse sistema. Ele vai pegar todos os produtos acima de R$ 1.000. A não ser que no meio do processo, no meio do caminho, eu erre alguma coisa, ele vai fazer isso com quase 5% de precisão. Diferente de um ser humano, né? Então, por melhor que seja o ser humano, se você tem que fazer a mesma coisa muitas e muitas e muitas vezes, você vai errar. O robozinho vai errar muito menos, ou talvez nem erre. Então, o processo sensacional é para ser automatizado. Outra questão, o processo ele é estável. Se antes tem um processo que toda semana muda, esse dia a gente tem que acessar site X, amanhã tem que acessar site Z, e ele vai vir de outro formato. Opa, se o processo muda toda hora, não é legal que eu automatize, né? Porque eu vou automatizar hoje, mas amanhã já não posso usar esse robô que eu criei, porque já mudou o processo. Alguém vai ter que ir lá e criar um robô de novo. E se o processo muda toda hora, não é legal para um robozinho, não, porque você vai gastar mais tempo tendo que fazer manutenção do robô do que fazendo o processo. Então, tem que colocar isso na balança. São pesos e medidas. Você tem que analisar se vale a pena você gastar esse tempo criando o robô ou se do jeito que tá ok, tá funcionando por enquanto. Então, tem que pensar bastante. Tem que colocar esses pesos. Então, aqui alguns temas, alguns quesitos interessantes que vão te ajudar a medir esse peso. Então é muito comum, para muito esperto, é que é muito comum que a gente passe um tempão criando um robô para no final ninguém usar, para no final ele não ser aplicável. A gente passou mais tempo criando o robô do que usando o robô. E aí no final o processo manual volta. Então, importante, escolha um bom processo. E para escolher um bom processo, tenha em mente processos que são repetitivos, tenha em mente se o processo tem regras claras ou não. O processo não tem regras claras, significa impossível criar um robô? Claro que não. Mas o trabalho que eu vou ter criando esse robô vai ter um valor alto, vai agregar bastante? Então, tenha isso em mente aí para a gente poder criar o nosso robô antes da gente começar a trabalhar. Perfeito? E aí, já um último aqui aviso, algumas tarefas que não vamos automatizar. Nem pense em automatizar essas tarefas, que você vai acabar perdendo bastante tempo. Primeiro, processo que tem uma tomada de decisão muito complexa. Não vou automatizar esse processo porque eu vou tirar das mãos, tornar o processo menos eficiente. Negociação, planejamento estratégico, são tarefas que não são legais de ser automatizadas, porque tem uma tomada de decisão complexa. Isso vai ficar na nossa mão, vai ficar nas mãos dos seres humanos. Processos que precisam de criatividade. Não vou automatizar, não vou nem tentar automatizar processos que exigem criatividade. Eu vou gastar muito tempo para um processo que nós, seres humanos, somos infinitamente melhores que qualquer robô possa fazer. Outro quesito que a gente não vai automatizar, processos que estão prestes a ser descontinuados. Né? Se o processo não vai acabar daqui a uma semana, para que eu vou automatizar? Perfeito. Então, tenha em mente todos esses processos e todos esses elementos que a gente levantou na hora que você for planejar o seu agente, planejar a sua solução de RPA. Perfeito? Então, muito obrigada.